paz do Senhor Jesus. É com satisfação e com imenso prazer que mais uma vez temos a oportunidade de chegar até você através da TV Kairos para levar a você, ao seu coração, à sua família, uma palavra de amor, uma palavra de sabedoria, uma palavra que advém do próprio Deus, revelada nas suas santas escrituras. E nesse início de reunião nós queremos pedir a proteção do Senhor, a sabedoria dos céus, a ciência de Deus para que aquilo que for ministrado seja conforme o teu querer e a sua santa vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Iniciemos, portanto, amados, este momento em oração. Querido e amado Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti, Senhor, por podermos ter a oportunidade de meditar na Sua palavra. A Sua palavra que é santa, que é a lâmpada para os nossos pés. Que neste dia o Senhor venha mais uma vez falar conosco pela Sua palavra. Abençoa todos aqueles que ouvirem esta voz. Que a Tua palavra possa chegar ao coração de cada um dos que ouvem esta mensagem e que não só chegue ao coração, ao ouvido, mas que possa transformar a vida conforme o Teu querer. É assim que te pedimos, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que servirá para a nossa reflexão se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Em Isaías, capítulo 59, os 2 primeiros versículos, assim diz a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse texto sagrado nós vamos aprender sobre o poder da mão do Senhor, o poder da mão de Deus. A mão do Senhor, ela é poderosa. A mão do Senhor, ela está estendida para abençoar a cada um de nós. A mão do Senhor está estendida para proteger a cada um de nós, as nossas histórias, as nossas famílias, assim como também a mão poderosa do Senhor está estendida para salvar. E esta é a mensagem principal desse texto. A boa mão do Senhor, ela continua estendida para abençoar aqueles que a buscam, aqueles que a desejam. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos em diversos momentos a Bíblia nos contando e trazendo para o nosso crescimento lições acerca da mão do Senhor. Por exemplo, se nós abrirmos em Esdras, capítulo 8, versículo 22, Esdras, o sábio escriba da lei de Deus, ele assim escreveu: A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Ainda no Antigo Testamento, em Neemias, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia também afirma que a boa mão do Senhor estava com Neemias. Em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 10, a Bíblia afirma que porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus, a Bíblia nos diz que após esta oração de Jabes, reconhecendo o poder da mão de Deus, a proteção de Deus, da mão poderosa e cuidadora de Deus, a Bíblia nos diz que o Senhor lhe concedeu aquilo que ele havia pedido em oração. O certo é, meus irmãos, que a mão poderosa de Deus, ela nos segura e nos abençoa. Existe um hino bem conhecido no meio cristão, no meio evangélico cristão, e que não só o meio evangélico conhece, mas muitas pessoas o conhecem, que é um hino que diz: Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, quiserem lhe oprimir, segura na mão de Deus e vai.
Não temas, segue adiante, segura na mão de Deus e vai. Esse é um hino que eu creio que muitos conhecem. E é um hino que fala justamente desse sentimento daquele que crê na poderosa mão do Senhor. A Bíblia nos diz que quem se coloca humildemente debaixo da poderosa mão de Deus, ele será abençoado no tempo certo, será exaltado no tempo devido. Quando nós olhamos para esse ensinamento bíblico, nós não temos como deixar de olhar as diretrizes que nós encontramos na palavra de Deus e de forma antagônica, de forma contrária aos ensinamentos que estão contidos na palavra de Deus, nós também vemos e observamos como o mundo nos orienta, quais são as diretrizes que o mundo nos orienta para a nossa vida. Se nós olharmos para as diretrizes que o mundo nos dá, qual é a diretriz principal? Que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos galgar espaços, que nós precisamos conquistar riquezas materiais, que nós podemos a cada dia e devemos a cada dia nos superar e a cada dia, dentro daquilo que são as nossas capacidades, do nosso esforço, nós conseguirmos aquilo que precisamos para a nossa vida. Sobretudo o sucesso, o poder, as riquezas materiais. Mas em contraposição a este ensinamento, a esta posição, a esta orientação, nós encontramos a Bíblia Sagrada nos ensinando que as estratégias de Deus para a nossa vida, para que tenhamos vitória, para que sejamos homens e mulheres vitoriosos em Deus, não são as diretrizes do mundo. A orientação que nós encontramos na palavra é que nós devemos, ao invés de confiar em nós mesmos, confiarmos em Deus. Depositar a nossa confiança no Senhor. Crer verdadeiramente que pelas nossas próprias forças nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, mas tão somente conduzidos, protegidos pela poderosa mão de Deus é que nós seremos homens e mulheres vitoriosos. Quem está perto de Deus consegue enxergar melhor e reconhecer o seu poder, reconhecer a grandeza de Deus. Por isso que quem está perto de Deus compreende que o lugar nosso, enquanto homens frágeis, limitados, pecadores, é um lugar, é um convite, melhor dizendo, a estarmos diante desse Deus de forma humilde, de forma quebrantada, de forma prostrada aos pés do Senhor, sabendo que Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, Deus é quem tem todo o poder e a sua mão poderosa é ela quem nos sustenta, é ela quem provê as nossas necessidades, é ela quem nos orienta. Quando nós estamos na mão de Deus, quando nós estamos sustentados pela mão de Deus, nós sabemos que, embora a caminhada aqui na terra não seja fácil, pois às vezes nós enfrentamos as adversidades da vida, e aqui eu não preciso declinar tantas adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, mas quando nós estamos nas mãos de Deus, quando nós sabemos que, embora as adversidades existam, nós temos a convicção de que há um destino seguro para as nossas vidas. Portanto, o nosso caminhar deve ser guiado pela mão poderosa de Deus. As nossas atitudes deverão ser na orientação da mão poderosa e amorosa de Deus, não pelas nossas convicções. A Bíblia nos diz que enganoso é o nosso coração. E isso é uma grande realidade. Quando nós escolhemos o caminho que devemos trilhar, não olhando para Deus, não segurando na mão de Deus, e resolvemos caminhar sozinhos, aí vem as frustrações, as derrotas, as decepções que o mundo que nos envolve com as suas aflições, com as suas adversidades, vai nos achatando, vai nos encurralando. Mas quando nós seguramos na mão de Deus e somos conduzidos pela mão de Deus, aí nós temos a certeza de que não só temos um caminho, de não só temos alguém que cuida de nós, mas temos também alguém que nos ajuda a chegar a um destino reservado para as nossas vidas. Está nas mãos de Deus, amados, portanto é reconhecer a grandeza de Deus, é viver com Deus, é termos sentido para a nossa vida.
quantas pessoas estão perdidas, estão desorientadas, quantas pessoas não têm o rumo, não têm um projeto de vida, não têm um destino, porque estão distantes de Deus. Mas quem está no Senhor, quem está debaixo desta mão amorosa e cuidadora de Deus, começa a desenvolver, e não só começa a desenvolver, mas sempre terá um sentido na sua vida. Sem Deus, amados, nós somos frágeis. O próprio Senhor Jesus nos diz, e está registrado no Evangelho, que sem Ele, sem Jesus, nada nós poderemos fazer. Nós somos frágeis. Sem Deus somos pessoas limitadas. Para nós sermos fortes, e se você quiser ser uma pessoa forte, nós temos que depender de Deus. Por isso que a palavra nos orienta que devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. Esta humilhação diante de Deus, esse prostrar-se diante de Deus, esse render-se diante de Deus, significa que nós decidimos não ter vontade própria, mas nós nos rendemos à vontade de Deus, que, como eu já disse, e a Bíblia registra, é perfeita, é boa, é agradável para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o profeta Isaías dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isto é uma grande verdade. O amor de Deus por nós, ele não se acaba. O amor de Deus, assim como Deus é eterno, a sua misericórdia, o seu amor é de eternidade em eternidade. O seu amor é eterno para com as nossas vidas. Aliás, foi esse o sentido de ele, o próprio Deus ter enviado a Jesus a esse mundo, para que, em razão desse amor de Deus por nós e crendo em Cristo Jesus, nós não viéssemos perecer, mas nós tivéssemos a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje nós olhamos para Cristo Jesus e sabemos que nele nós somos mais do que vencedores. Nós olhamos para Cristo Jesus e vemos que ele é o refúgio na hora que precisamos de refúgio. Olhamos para ele e vemos que ele é a fortaleza na hora que precisamos nos proteger dos nossos inimigos. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o socorro presente na hora da angústia, na hora da adversidade. O Senhor, ele é aquele que nós podemos contar todos os dias da nossa vida. Inclusive ele nos convida, e a Bíblia nos registra isso, que se nós estivermos aflitos, se nós estivermos oprimidos, nós devemos correr para Ele, correr para os braços dEle, porque Ele tem o alívio para a nossa alma. Portanto, eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas eu quero, através desta palavra, lhe convidar para você reconhecer a sua fragilidade, reconhecer que você precisa de Deus, que você é um dependente de Deus, que nós somos dependentes de Deus, que sem Ele nós não temos como vencer, sem Ele nós não temos como superar as adversidades, as dificuldades da vida. Nós devemos, amados, ser a matéria-prima nas mãos de Deus. Portanto, a nossa atitude deve ser de rendição ao Senhor. Ainda hoje, renda-se ao Senhor. Permita que o Senhor dê a você uma nova forma à sua vida. Que o Senhor possa transformar a sua vida numa pessoa de grande valor, não diante dos homens, mas diante de Deus. Nas mãos do Senhor nós somos cuidados, nas mãos do Senhor nós somos moldados. Nós devemos nos apresentar diante de Deus com coração humilde, quebrantado, sincero, e dizer ao Senhor todos os dias: Senhor, eu sou o barro, nós somos o barro, Senhor, a minha família é o barro, mas eu creio que o Senhor é o oleiro. Eu creio que nós somos obras nas suas mãos, e somos obras das tuas mãos, e somos obras que continuam sendo aperfeiçoadas pelas suas mãos. Esta é a necessidade, queridos irmãos e irmãos. Nós precisamos estar na dependência de Deus. É tempo mais do que nunca de nós estarmos debaixo da poderosa mão do Senhor, na poderosa mão daquele que é
Bendito e Senhor Deus poderoso, o nosso Pai de eternidade em eternidade, onde há força, onde há poder. Com as suas mãos, Deus, Ele estendeu os céus. A Bíblia diz que Ele estendeu os céus e formou a terra. As suas poderosas mãos, as mãos de Deus, essa mão que cuida, que nos protege, foram essas mãos que criaram as grandes estrelas e os planetas e também formaram o homem do pó da terra. Tudo que existe, a criação, o universo, tudo aquilo que nós conhecemos e até os mistérios que estão envoltos ainda na criação de Deus, tudo isso é fruto da poderosa mão de Deus. Ninguém há semelhante ao nosso Deus, cuja mão abate o orgulho daquele que é arrogante, que é prepotente, mas também que levanta do monturo o necessitado. Talvez você que ouve esta palavra esteja nessa situação, nesta posição de necessitado, de carente da mão do Senhor. Talvez você esteja no leito da enfermidade, talvez você esteja passando por uma grande dificuldade na sua família. E como ministro do Senhor, neste dia, eu dirijo esta palavra a você. Aleluia, que você possa crer na poderosa mão de Deus, que você saiba, que você, a partir de hoje, mais do que nunca, creia verdadeiramente, que a mão do Senhor, ela não está encolhida, que não possa te ajudar. Agora, entretanto, é bom que saibamos também, que se estamos sobre a sua mão protetora, ao mesmo tempo, estamos sobre a sua mão julgadora. O texto que lemos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E logo em seguida, o profeta Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, a mão santa e poderosa de Deus, ela está disponível para te abençoar, para operar maravilhas na sua vida, para trazer salvação, remissão para os seus pecados, justificação para a sua vida, glorificação para a sua vida. Mas há uma condição. Nós precisamos compreender que os nossos pecados não confessados, que as nossas escolhas erradas diante de Deus, sob as quais não vem o arrependimento, se eu e você decidirmos de forma deliberada continuar em pecado, continuar desobedecendo a Deus, enganando as pessoas, mentindo, não tendo uma posição de integridade diante dos homens e sobretudo diante de Deus, nós estamos em pecado e permanecemos em pecado. Portanto, qual é a condição para nos livrarmos de pecado? É sermos perdoados. E só existe um que pode perdoar os nossos pecados. É Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que veio a esse mundo, que sofreu, que morreu, que ressuscitou, que cumpriu o plano de Deus de redenção da humanidade, para que eu e você fôssemos perdoados. A Bíblia nos diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar, nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos, portanto, para sermos guiados pela mão amorosa de Deus, para sermos soerguidos pela mão generosa e amorosa de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar o perdão de Deus através de Cristo Jesus. Senão, ao invés da mão generosa, da mão libertadora de Deus, virá sobre nós a mão poderosa julgadora de Deus. Portanto, quando nós olhamos para a mão do Senhor, é uma mão poderosa, que nos consola, que cuida, que nos levanta, que nos direciona, que segura-nos de forma firme e nos livra do mal. Mas se nós decidirmos continuarmos na condição de pecadores, sem receber a graça de Deus que há em Cristo Jesus, renunciando a Jesus, não aceitando como nosso Senhor e nosso Salvador,
sabe o que vai acontecer? A mão do Senhor como que se retrai, porque os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem com que prevaleçam sobre nós, não a mão amorosa de Deus que nos levanta, mas o juízo do Senhor. Por quê? Porque a mão se retrai e Deus permite que passemos a viver pelo nosso livre-arbítrio. Deus, ele nunca vai impedir o homem de usar o seu livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de escolha. Deus lhe deu a oportunidade de escolher, de fazer escolhas. Diariamente, nós sempre estamos fazendo escolhas. Fazendo escolhas quando pensamos, quando falamos, quando agimos, ou quando não agimos, nos omitindo diante de certas situações. E uma coisa é certa, em razão de termos em nós essa natureza pecaminosa, herdada por Adão, em razão da primeira desobediência humana, nós temos em nós a natureza pecaminosa. E por mais que nos esforcemos, estaremos caindo, sendo falhos, sendo frágeis. Mas hoje, eu e você, podemos contar com a possibilidade de não mais a condenação de Deus. O juízo de Deus está sobre nós, tirando de nós a alegria da salvação da vida eterna, mas nós podemos hoje, em Cristo Jesus, aceitando a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, deixando que Ele conduza a nossa vida, deixando que Ele conduza os nossos passos, nós podemos hoje usufruir o perdão de Deus e o grande amor de Deus. A Bíblia nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu lhe pergunto, neste dia, você que ouve esta palavra, aonde está a sua vida? Aonde você está? Você está em Cristo. Você tem vivenciado a sua vida de pecador nos pés do Senhor, pedindo diariamente perdão pelos seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, mudando de vida. Se você não está em Cristo, haverá condenação para você. Porque só não haverá condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós precisamos diariamente decidir estar em Cristo, estar em Jesus, aceitar todo o mistério de salvação, de redenção, de justificação e de glorificação que Deus tem reservado para nós. A Bíblia nos diz que Ele nos predestinou, e porque nos predestinou, Ele nos justificou, porque nos justificou, Ele haverá também de nos glorificar. A Bíblia diz que inclusive é propósito de Deus, é plano de Deus nos glorificar. Mas esta decisão em aceitar a salvação, em aceitar o perdão de Deus, em aceitar estar debaixo da mão santa de Deus, que cuida, que levanta, que corrige, que direciona, ela cabe a você. Eu não posso tomar essa decisão por você, eu não posso tomar essa decisão pelos meus filhos, mas cada um de nós é que devemos, diante de Deus, tomar essa decisão pelo Senhor. Quando o ser humano não aceita se submeter ao senhorio de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a consequência ela é terrível, porque acaba agindo segundo o seu instinto, segundo a sua própria vontade, e logo a mão poderosa de Deus ela se encolhe, permitindo que o homem faça o uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, mas que também experimente as consequências da sua desobediência. Portanto, a palavra de Deus hoje, para você que escuta esta mensagem, para a nossa reflexão, é justamente uma palavra de esperança. Uma palavra onde eu lhe convido a você olhar para o amor de Deus, para o cuidado de Deus, e de que Ele tem um plano não de condenação para você. Deus não deseja condenar você. Deus não deseja o seu mal. Deus não deseja e não planeja que você dê errado. Mas a vontade de Deus, ela é santa, é perfeita, para que você possa escolher o caminho certo. E qual é o caminho certo? É estar em Cristo Jesus. A mão do Senhor, ela está estendida neste dia para lhe abençoar. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu lhe digo em nome e na autoridade que me é dada no nome do Senhor Jesus. A boa mão do Senhor, que é poderosa, ela é sobre a sua vida. E ela, nesse dia,
ela está para te abençoar, para trazer ao seu coração, para trazer à sua vida, à sua casa, à sua família, as bênçãos de Deus. A boa mão do Senhor, ela está estendida para trabalhar por você, para pelejar por você. É o próprio poder de Deus em ação para beneficiar a sua vida. A única condição para estarmos debaixo desta mão amorosa de Deus, para estarmos debaixo desse poder da mão do Senhor, é nós estarmos hoje decididos a nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, nos reconhecer como pecadores e entregar a nossa vida ao Senhor, para que no tempo certo o Senhor venha nos exaltar. A Bíblia nos diz no livro de Salmos que o braço de Deus é armado de poder e forte é a mão dele. E esta mão que eu lhe apresento neste dia. Corra para os braços do Senhor Jesus. Experimente o abraço misericordioso de Jesus. Milhares e milhares de homens e mulheres ao longo da história do cristianismo já tiveram a oportunidade de experimentar o amor de Deus, a graça de Deus que há em Cristo Jesus. E é esta oportunidade que eu quero hoje trazer ao seu coração. Aceite o plano de Deus para a sua vida que está em Cristo Jesus. Confia os teus cuidados ao Senhor. A Bíblia diz que quando nós confiamos os nossos cuidados, as nossas preocupações ao Senhor, Ele nos sustenta. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais o Senhor permitirá que um justo seja abalado. E hoje, nós, enquanto igreja, chegamos até você para dizer: há justificação para a sua vida. Há uma declaração da parte de Deus através de Cristo Jesus para tirar a sua condição de miserável, para ser transformado numa condição de abençoado, de alguém que experimenta as bênçãos de Deus através de Cristo Jesus. Meus amados, que o Senhor possa hoje chegar na sua família, na sua casa, na sua vida, trazendo para você uma esperança de vida nova, de tempos novos, porque a própria Bíblia nos diz que Ele faz nova todas as coisas. Que o Senhor possa te abençoar, que a mão poderosa do Senhor possa lhe acolher neste dia, que os seus pecados sejam perdoados em nome de Jesus. Eu lhe convido ao arrependimento, a você mudar de vida, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você diga: mas eu não vou conseguir, eu já tentei outras vezes, eu não vou conseguir. Pelas suas forças, você não vai conseguir. Mas se você hoje fizer uma entrega sincera, entregando-se enquanto pecador nas mãos do Senhor, reconhecendo a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, o próprio Deus, que é o agente de transformação, através da palavra e através do Espírito Santo de Deus, que será entregue à sua vida, que isto acontece quando nós nos entregamos ao Senhor. O próprio Deus nos entrega, nos marca com o selo do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo passa a nos consolar, passa a nos convencer do pecado, passa a renovar as nossas forças, trazer esperança para as nossas vidas. A tristeza, ela é substituída em esperança. O gozo é trazido para as nossas vidas. Portanto, a única decisão que precisamos tomar é esta: arrepender-se e crer no Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz: crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. E é esse convite que eu quero hoje fazer para você. Se você já tomou essa decisão em algum dia de aceitar a Cristo Jesus, renove neste dia o compromisso de se consagrar a Deus, de se devotar a Deus, de se entregar todos os dias, como um homem pecador frágil, como uma mulher pecadora limitada, mas convicto de que a mão poderosa, que a mão santa de Deus, ela há de cuidar, há de conduzir, há de guiar todos os dias da sua vida. Esta é a minha oração, e assim que eu termino também orando pela tua vida, se assim você me permitir. Querido e amado Deus, muito obrigado pela tua palavra. E hoje, de uma forma especial, eu quero lhe agradecer, Pai amado, pela tua mão
que cuida das nossas vidas, pelo teu amor infinito por nós. Todos os dias, Pai amado, nós experimentamos o teu cuidado. A vida que o Senhor nos dá é em decorrência do seu cuidado, do seu amor, da sua graça por nós. A vocação cristã que o Senhor nos chamou em Cristo, ela é também em decorrência do seu amor. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado pela vocação cristã. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua palavra. Senhor Deus, nós te rendemos graças pela presença do teu Espírito nas nossas vidas. E te pedimos, Pai, continua conduzindo o teu povo. Continua trazendo, Senhor Deus, os pecadores para a tua presença. Continua levantando aquele que está no monturo para uma exaltação na tua presença. É assim que nós te pedimos, que a tua mão santa, a tua mão poderosa, Pai querido, seja sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada um dos teus filhos que ouve esta palavra. É assim que eu te peço e pela fé te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a paz do Senhor seja contigo.